Atenção, massa atleticana! Uma bomba começou a circular nos bastidores do Atlético Mirnando 2026. Não é boato de internet, não é achismo. É nome europeu, seleção e experiência pesada. O interesse do Galo é real e já foi confirmado por quem cuida da carreira do jogador, Lucas Torreira. Se você é atleticano e vive Galo 24 horas, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. Vamos pro vídeo. O que existe agora não é especulação de rede social, nem conversa vazia de bastidor. É informação que circula com força dentro do mercado da bola. O nome de Lucas Torreira entrou de vez no radar do Atlético Mineiro e o interesse é real, confirmado por pessoas ligadas diretamente ao entorno do jogador. O volante uruguaio, que hoje é peça importante no Galatasaray, passou a ser tratado internamente como um alvo estratégico dentro do planejamento esportivo do clube, olhando principalmente para o cenário de 2026. O Atlético entende que, para se manter competitivo em alto nível, precisa antecipar movimentos e não apenas reagir ao mercado. É exatamente por isso que nomes desse peso começam a ser avaliados com antecedência. A diretoria do Galo sabe que o meio-campo é um setor determinante em competições grandes e que nos últimos anos o time oscilou justamente por falta de um volante com imposição, regularidade, intensidade e experiência internacional. Torreira surge nesse contexto como um jogador pronto, que não precisa de adaptação longa, que entende jogos grandes, que já atuou sob pressão extrema e que carrega um histórico pesado no futebol europeu. O clube trabalha com cautela porque sabe que se trata de uma negociação complexa. O jogador tem contrato vigente, recebe um salário elevado e ainda desperta interesse de outros mercados. Mesmo assim, o Atlético decidiu avançar em sondagens, projeções financeiras e análise de cenário. Não houve proposta oficial até este momento, mas houve contato, diálogo e sinalização clara de interesse, o que desmonta qualquer narrativa de boato ou invenção de rede social. A estratégia do Atlético é agir em silêncio, evitando vazamentos, evitando leilão e evitando inflacionar o nome do atleta publicamente. Esse padrão de comportamento já foi visto em outras negociações importantes do clube. Quando o Galo aparece pouco, é porque está trabalhando muito nos bastidores. Houve inclusive uma confusão inicial envolvendo o nome do Atlético Paranaense, mas fontes confiáveis do mercado confirmaram que o clube brasileiro citado nas conversas é o Atlético Mineiro e não o time paranaense. Esse ruído acabou funcionando como uma cortina de fumaça enquanto o Galo seguia avançando em suas análises internas. Outro ponto fundamental nessa história é o projeto esportivo apresentado ao jogador. O Atlético não vende apenas contrato. Vende estrutura, vende Arena MRV, vende calendário competitivo, vende Libertadores, vende visibilidade internacional e, principalmente, vende uma torcida que transforma jogos em pressão constante. Para atletas de perfil competitivo, isso pesa muito. Lucas Torreira é conhecido por ser um jogador extremamente passional, que cria vínculo rápido com a camisa que defende, que vibra com a torcida e que se sente motivado em ambientes intensos. No Galatasaray, ele vive isso diariamente, mas a possibilidade de um novo desafio em um clube gigante da América do Sul, com projeto claro e ambição real, não passa despercebida. Dentro do elenco atual do Atlético, existem jogadores que já possuem relação com Torreira, e esse fator humano tem peso enorme nesse tipo de negociação. Conversas informais, troca de experiências e relatos sobre o dia a dia do clube, sobre a estrutura, sobre o ambiente da Arena MRV e sobre a paixão da massa atleticana ajudam a construir desejo. Nenhum jogador decide apenas por números. O contexto pesa, e o Atlético sabe explorar isso com inteligência. Quando analisamos o lado técnico, a possível chegada de Lucas Torreira representaria uma mudança clara de patamar no meio-campo alvinegro. Estamos falando de um volante moderno, agressivo na marcação, extremamente intenso, com leitura de jogo apurada, excelente capacidade de antecipação e disciplina tática. Ele não é apenas um destruidor de jogadas, mas um organizador defensivo, alguém que encurta espaços, dita ritmo sem a bola e dá sustentação para que o time jogue mais alto no campo.
No modelo atual do Atlético, Torreira poderia atuar como primeiro volante, protegendo a linha defensiva e liberando os meias para criar, ou formando uma dupla sólida que garanta equilíbrio, algo que o time busca há temporadas. Sua experiência em Premier League, La Liga, competições europeias e Copa do Mundo traz um peso competitivo que poucos jogadores no futebol sul-americano conseguem oferecer. Além disso, ele é líder dentro de campo, com postura, comando e intensidade, algo que eleva o nível de exigência do elenco como um todo. A presença de um jogador assim muda comportamento, muda postura e muda a forma como o adversário enxerga o Atlético. Outro ponto que a diretoria analisa é a questão física e de regularidade. Torreira é um atleta que mantém alto nível de intensidade durante a temporada, raramente some em jogos grandes e tem histórico de disponibilidade, algo fundamental em um calendário pesado como o brasileiro e o continental. Pensando em 2026, o Atlético quer um elenco mais maduro, mais competitivo e menos dependente de apostas. A ideia é misturar juventude com jogadores prontos, e Torreira se encaixa exatamente nesse perfil. O cenário atual é de atenção total. Não existe assinatura, não existe anúncio oficial, mas existe movimentação real, concreta e contínua. Quando o staff de um jogador confirma interesse de um clube, é porque a conversa já ultrapassou a fase do simples monitoramento. O Atlético não entrou nessa história por curiosidade. Entrou para estudar viabilidade, avaliar tempo, custo, retorno esportivo, impacto tático, impacto financeiro e impacto de imagem. E se as condições se alinharem, o torcedor pode sim esperar capítulos fortes dessa novela nos próximos meses. O nome de Lucas Torreira não está sendo ventilado por acaso. Ele representa exatamente o tipo de reforço que muda jogos, muda comportamento do time e reposiciona o Atlético no cenário continental. A diretoria sabe que o torcedor cobra ambição, e esse movimento mostra que o planejamento não é curto nem improvisado. Agora resta entender o tempo do mercado, o tempo do jogador e até onde o Galo está disposto a ir para transformar interesse em realidade. Porque uma coisa é certa: quando o Atlético trabalha em silêncio e com planejamento, normalmente é porque algo grande está sendo preparado nos bastidores e a massa atleticana precisa ficar atenta, porque essa história ainda pode render capítulos muito importantes.